Tô feliz que você veio. A gente tá começando a gravação de mais um podcast pra lá de especial com uma convidada que tem um coração maior que ela, viu, gente? Não é porque ela tem 1,60 m não, mas o coração dela é bem grande. Eu tô com a Renata Vasconcelos. Ela tem um consultório aqui em São José dos Campos, no Vale Paraíba. Muito especial. Ela vai falar da trajetória dela, tudo que ela passou, o que ela viveu, só pra te dizer que você pode também. Escuta aí. Rê, seja bem-vinda, querida. Eu tô muito feliz. Essa é a sua câmera. Se você quiser ali mandar um olá, tô aqui. E a gente já começa falando da sua vida, da sua trajetória, pra gente impulsionar e ajudar as pessoas a chegarem onde você chegou e além. Maravilha! Obrigada por ter me convidado. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, de dividir um pouquinho da minha história, da minha trajetória com você e com você também. Eu sou dentista, né? Como a Vivi falou, tenho uma clínica aqui em São José. E comecei tarde, para você que tá aí, não perca a esperança. Há esperança para você. E vou falar um pouquinho, vou contar um pouquinho, vou dividir com vocês um pouquinho da minha história. Então, a Renata é filha do Juarez e da Vera, né? Eu tenho alguns irmãos também, minha família é bem grande. Somos 3 irmãos por parte de pai e mais 2, aliás, 3 por parte de pai e mãe e 2 por parte de pai. Eu tive uma infância muito simples. Eu morei em Redenção da Serra. Não sei se alguém já ouviu falar dessa cidade. No interior de São Paulo, fica perto de Taubaté. É uma cidadezinha bem pequenininha. O meu pai é engenheiro agrônomo de formação. E quando ele se formou, meu pai sempre gostou muito da agricultura, de viver no meio do mato, enfim. E aí a gente acabou se mudando para Redenção. Eu era bebê ainda. Nós moramos lá 5 anos. E o meu pai e minha mãe, né? Foram as primeiras pessoas que me deram essa lição de empreender na vida, sabe? De não desistir. Quando a gente foi morar em Redenção, as coisas lá eram bem difíceis, né? Num tempo, eu nasci em 1982, tenho 40 anos, né? Então, era um tempo mais difícil, né? O meu pai trabalhava só de agricultura, minha mãe ajudava, enfim. Mas o meu pai foi uma pessoa que sempre empreendeu na vida, assim. Quando ele tentou viver de agronomia, ele viu que o negócio não ia dar certo, ele montou um mercadinho na cidade, continuou ali, enfim. E aí, depois montou outros comércios também. Hoje, graças a Deus, ele consegue viver daquilo que ele ama, né? Que é a agronomia mesmo. E ele sempre incentivou a gente a estudar. Eu e os meus irmãos, né? Todos. Tem uma coisa que ele faz muita questão, da gente ter estudo, né, da gente ser pessoas boas e honradas, né. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos para fazer odontologia, lá em Mogi, e no comecinho da minha faculdade, os meus pais acabaram se separando, né, infelizmente o casamento deles não deu certo, enfim. E aí eu larguei a faculdade, foi um momento bem conturbado, né? Ele tava ali na adolescência, aquele momento que a gente não sabe muito bem o que faz da vida e só faz cagada mesmo, né? E aí eu acabei largando a faculdade lá e voltei aqui pra São José pra ficar com a minha mãe, com os meus irmãos, né? Eu tinha meu irmão pequeno, meu irmão mais novo, né? Pequeno. Meu irmão mais novo, ele tinha na época 3, 4 anos. Então a minha mãe tava solo, né? Meu pai já tinha saído. Solo, assim, maneira de dizer, porque meu pai nunca nos abandonou, sempre esteve muito presente. Mas aí eu vim embora e aí eu trabalhei no shopping, trabalhei na Nokia celular, trabalhei na TIM, trabalhei na Vivo. E com 25 anos, eu acredito, eu acho que foi isso mesmo, com uns 24, 25 eu voltei pra faculdade. Falei, vou fazer odonto. E você tinha começado odonto com 17? Isso, aí eu parei. Mas conseguiu fazer pelo menos um ano? Fiz um ano, mais ou menos. Mas eu fiquei muito tempo... Nada. Não, parei com 17. Voltei com 24. É muito tempo. Sim, já esqueci. Engraçado que eu guardei todas as minhas coisas. Sim. Quando eu tinha 17 você anos, fala o material a lista de material tinha que comprar no primeiro ano. Aí meu pai foi lá, deu um jeito, comprou tal. E eu sempre guardei todo o material. Sim. Nunca desfiz o material. Ficou lá guardadinho. E aí, com 24, mais ou menos... Deixa eu só fazer uma volta, Sim. uma voltinha. Você começou com 17, por que você escolheu a odontologia? Mulher, vou te falar. Então. Não queria fazer odonto. Então. Isso é ótimo. Eu queria ser atriz. Que máximo!
adorei. Eu queria fazer artes cênicas, porque eu achava que eu queria ser artista. Sim. Eu sempre gostei muito de teatro. Eu tenho um tio, meu tio Rodolfo, ele é padre, mas foi uma pessoa que inseriu muita cultura na minha vida, assim. De teatro, de música boa, de MPB, essas coisas, assim. Sempre levou a gente pro Teatro São Paulo, enfim. E eu queria muito ser atriz, muito. E meu pai, imagina, falar pro meu pai que queria que a gente estudasse que eu ia ser atriz. Nunca, ele falava de jeito nenhum, você pode arrumar outra coisa pra você fazer. E na época nem existia, né? Não, você pensa. Não era uma profissão, né? Eu achei na época, não tinha nem. A internet estava começando quando eu cismei, né? Era aquela internet que você tinha que esperar meia-noite pra você falei entrar. disso esses dias, um pulso. Uou, discada. Nossa, horrível. E aí eu pesquisei uma faculdade em São Paulo, e aí. Uma faculdade não, um técnico, pra fazer de artes cênicas em São Paulo, e meu pai jamais. Sim. Nunca. E eu tenho um tio que é dentista. E o primeiro consultório dele foi na sala da casa da minha avó. Não na sala. A minha avó dividiu a sala, que antigamente a coisa era diferente. A minha avó dividiu a sala e ele ficou com a parte da frente da casa da minha avó e ele montou ali o primeiro consultório dele. Então, quando ele estava atendendo, eu ficava dando uma espiada. E o meu pai sempre quis que a gente fosse para a área da saúde mesmo, sabe? Pela estabilidade, pela coisa da profissão, enfim, que antigamente eram profissões muito reconhecidas, enfim. E aí, eu me lembro que ele atendia e às vezes eu ia lá no buraco da fechadura, dar uma olhada e eu via aquelas coisas coloridas, porque ele fazia orto. Então tinha aquelas borrachinhas coloridas, aquele negócio. E eu achava o máximo. E aí quando meu pai deu uma cancelada na atriz, a Globo perdeu uma atriz. Eu vou te dizer uma coisa, você pode, tá? Não dá tempo. Não dá. Não, isso aí passou. Foi uma coisa da adolescência, realmente. Nossa, graças a Deus meu pai teve ali um bom senso, né? E aí eu falei, putz, mas o que eu vou fazer da minha vida, né? Com 17 anos, eu falei, vou prestar vestibular pra quê? Já que eu não posso ser atriz, vou ser dentista mesmo. Sim. Vou ser artista. Sim. Né? E acabou sendo isso, né? A gente vai chegar sendo... lá. Calma, a gente vai chegar lá. E aí eu fui, prestei odonto, aí parei, né, vi, depois voltei de novo. Tinha uma faculdade começando em Pinda, a FAP, que é minha faculdade do coração. Eu fui estudar lá, e aí eu precisava muito de uma bolsa de estudo, porque eu não tinha mais condição de pagar, e enfim, a vida já tava outra. E caríssimo, né, Renata, na época? Faculdade carésima, material caro, tudo caro, né? E aí, graças a Deus, as portas da faculdade foram abertas para mim para um estágio. Então eu estudava até 12h40 e entrava no estágio 1h. Então era 20 minutos para comer alguma coisa e chegar no estágio. Mas foi um lugar que, olha, me abençoou de uma forma assim absurda. Eu trabalhava na recepção da fisioterapia. Existe a faculdade ainda? Existe. Beijo pra FAP. Eu fiz especialização lá, né? E a fisioterapia é um setor da faculdade que é muito incrível, assim. Porque ela trata de pessoas que tiveram... reabilitação. Algum problema muito sério de saúde. Então, trata crianças, jovens, idosos. Então, você passa a agradecer mais, sabe? Eu tive uma vivência, foi algo que mexeu muito comigo. Durante todos os anos da faculdade, eu pude estagiar lá, né? Fiz muitos amigos, enfim. O seu lado humano é inexplicável. E, assim, ele se desenvolveu muito ao longo da sua vida, né? Das experiências que você foi tendo, você foi reconhecendo, humilde e para olhar pro outro de uma forma diferente. Você é assim até hoje. Se eu começar a falar sobre isso, eu vou chorar. Você sabe que isso realmente me emociona, ver assim o seu cuidado com o outro, o seu carinho, o respeito. Você não é mais, não é menos que ninguém, né? Todas as pessoas são iguais. E ver você cuidando de pessoas da forma que você cuida é o que conecta. Você sabe disso. Eu vou ter que usar o guardanapo pra A gente fala disso sempre, o que une as pessoas são o propósito, né? E a gente tá aqui pra cuidar de pessoas e amar pessoas, respeitar pessoas. E assim, o seu trabalho é maravilhoso. A gente vai chegar nessa parte de trabalho, mas eu queria deixar já registrado que assim, essa sua parte humana foi construída porque você permitiu. Que as experiências acontecem para todas as pessoas, né? Se a gente não olha isso com o olhar que precisa ser olhado, com carinho e o respeito com o outro, vai passar. E lá na frente você vai passar por cima das pessoas também e não vai ter aproveitado a experiência que você teve, a fase que você teve para crescer e chegar assim
o coração que você tem hoje. Amiga, desculpa te interromper, mas eu acho que eu precisava falar isso agora. Eu acho que eu tive um privilégio, sabe, na minha vida. E eu fico emocionada até, porque a minha família, a gente é muito junto, sabe? Quando a minha avó era viva, a gente se reunia muito e a gente exercitava muito esse lado de gente, sabe? De estar com gente. Quando a gente era pequeno, a gente não tinha muita coisa, mas meu pai levava a gente para ajudar outras pessoas. Então eu cresci entendendo que eu tinha que dividir, sabe? Ai, desculpa. Imagina. Eu cresci entendendo que a gente pode ser muito mais se a gente for junto, sabe? Então, eu não me enxergo assim como você me vê. Mas eu sei que eu tenho uma veia, né, humana, né? E eu exercito isso através da espiritualidade, né? Eu penso que o que Deus gostaria que eu fizesse, né? Se pudesse me pedir. Como Deus gostaria que eu olhasse aquela pessoa, né? E aqui eu não tô falando de religião, sim, né, Vivi? Tem um livrinho tão fininho que se chama assim, ó, Nos Meus Passos, o que faria Jesus, né? Porque independente de qualquer coisa, de qualquer religião, Jesus deu exemplo, né? Sim. E show em tudo, assim, de amor ao próximo, de olhar pro outro, entendeu? Então, assim, quando você fala isso, eu lembrei do livro Nos Meus Passos, o que faria Jesus, como você falou, né? Deus aqui, o que ele gostaria que a Renata fizesse, né? Sensacional. E tudo na minha vida, eu acredito que eu ganhei de presente. E nada é meu. Uhum. Tudo eu ganhei de presente de Deus. Eu queria fazer uma faculdade, Deus me permitiu, né? Eu queria ter uma família, hoje eu tenho uma família, né? Eu quero viajar, Deus me permite, né? Eu quero construir as coisas, Deus me permite. Então, o que eu posso fazer para retribuir por tanto, né? Então, o meu jeito, né? Minha filosofia de vida mesmo é tentar enxergar o outro, sempre, né? Lógico, eu não sou perfeita, né? Eu tenho as minhas... graças a Deus, né? Eu tenho as minhas lutas também, né? Como todo mundo tem, enfim. Mas eu procuro sempre, aonde eu tô, eu sempre me faço essa perguntinha, né? O que Jesus queria que eu... O que ele quer de mim aqui agora, né? No seu podcast, falando pra você que tá em casa, falando pra Vivi, né? O que ele espera? Eu acho que ele espera que eu compartilhe mesmo, né? Que eu diga a tantas pessoas que estão ouvindo a gente que não tem limite. Os meus pais me criaram fazendo com que eu acreditasse que eu poderia tudo. E o meu pai do céu me diz que eu posso todas as coisas. Então, não existe aquilo que eu não possa fazer, entendeu? Né? Com boa vontade, com trabalho, é lógico, nada cai do céu. Sim. A gente precisa se reinventar, a gente cai, a gente aprende, a gente rala, a gente se esfola. Mas pra quê? Pra que a gente fique de pé, né? E venha a próxima fase, igual videogame. Sim. Passou uma fase, vem a outra, passou uma fase, vem a outra, assim é a nossa vida, né? Que vai permitindo que a gente evolua. A gente tava falando do processo, né, Ria, antes de Sim. começar a gravar. E se não existe o processo, não tem o propósito, né? E quem desiste... Eu tenho uma frase que esses dias eu pensei e falei assim, vou postar a frase. É uma frase que veio no meu coração sobre o processo, né? O sucesso não é pra você. Por que a pessoa vai perguntar? Porque você desistiu, né? Sim. Se você se permite ficar no propósito, né? Passar o processo... Você consegue chegar no propósito. Por que o sucesso não é pra todo mundo, Renata? Por quê? Porque as pessoas desistem no caminho. É isso aí. A gente tem que perseverar, Sim. né? Não foi fácil pra mim. Tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que, assim como eu, também tiveram que se reinventar, né? Sinceramente, quando eu entrei na faculdade lá dos 25, a minha sala sempre teve pessoas mais novas. Né? As meninas que se formaram comigo, os meninos, eram mais novos que eu, né? Teve gente da minha idade? Teve também. Mas a maioria era mais novo, né? E às vezes eu ficava me questionando, eu falava, nossa, acho que a minha hora já passou, né? Como que eu vou sair daqui, eu vou trabalhar, o que eu vou fazer da minha vida, né? Com 25, aquela
aquele relógio, né? Que você fica contando. Nossa, mas eu já tenho 25. Até eu casar, até eu ter filhos, até não sei o quê, né? E não tem. É a cobrança, né? Que a gente acostumou da sociedade falando. Né? Isso não existe, assim. Então, eu fiz a faculdade, né? Graças a Deus, a faculdade me deu, né? Essa oportunidade. A FAP tinha um programa de bolsas incrível. Eu não sei se tem ainda hoje. Mas foi uma faculdade, assim, muito carinhosa comigo, sabe? Humana, Sim. Sabe? A gente tinha aula de teologia no curso, assim. Legal. A faculdade é uma faculdade cristã. Então, ela tem uma pegada diferente, assim. E é uma faculdade que foi muito carinhosa comigo, né? Eu tenho muita, muita, muita gratidão à FAP, assim, muita. E aí, me possibilitou me formar. Eu voltei para fazer minha especialização lá depois. Renata é especialista em quê hoje? A Renata é especialista em implantes dentários. Maravilha, vamos chegar nisso. Aí você se formou e foi para o mercado de trabalho, trabalhando para outras pessoas, né? Isso. Como é que foi aí essa transição de trabalhar para outra pessoa, ganhar o conhecimento e a Renata andar com os próprios pés? A Renata foi trabalhar no consultório de uma pessoa muito maravilhosa também. Em Jacareí, né, eu trabalhei. Lá Deus me colocou no meio de pessoas que foram incríveis, assim. Trabalhei meio de anjo mesmo. Tenho amizade com essas meninas até hoje. E a Renata tinha tirado um dente mole na faculdade. E no primeiro dia de trabalho na clínica, eu tinha 6 dentes para tirar. Sem saber por onde eu ia começar, né? Mas ali, fiz minha oração, como eu sempre faço, pedi que Deus me abençoasse, mandei ver e foi. E foi indo. Porque a gente nunca tá pronto. Vivi, a gente nunca tá pronto. A gente faz anos de faculdade, a gente passa por clínicas, a gente passa por experiências, mas a gente não tá pronto. Quando a gente sai pro mercado de trabalho, quando a gente se forma, parabéns, você tá desempregado, corra atrás do seu, né? E pronto a gente não tá, mas a gente precisa se colocar disponível para aprender, né? Eu fiquei 2 anos e meio, acredito, em Jacareí. E aí, quando eu fiz 2 anos lá, quase saindo de lá, eu resolvi montar uma sala para mim, um consultório pequenininho, aqui em São José, no centro, perto da rodoviária. Porque eu tinha a visão de que ali passava muita gente. E eu precisava de gente. A veia empreendedora. Eu não sabia nada. É porque não tinha visibilidade como a gente tem hoje, né? De internet. Gente, você pode estar no Cafundó dos Judas, mas se você botar... Não tinha. Sim. Eu precisava de uma placa, eu pensava. Eu preciso de um lugar para pôr uma placa bem grande, uma luz na minha placa. E preciso que as pessoas passem aqui na frente. 28 anos, mais ou menos? Eu me formei com 28, com 30 anos, eu montei o primeiro consultório. 30, 31 ali. Sim. 30 mesmo, Vivi, porque o consultório fez 10 anos esse ano. Sim, eu vi uma postagem. Então foi 30. Com 30 anos eu montei meu primeiro consultório ali no centro. Então eu mandei rodar uns papéis na gráfica, tirava o jaleco, amarrava o cabelo, fazia um rabinho assim, descia, entregava panfletos. Sim. Aí a pessoa, eu queria fazer uma avaliação, o dentista tá aí? Está, claro que está. Maravilhoso. Vamos subir. Lembrei dos filmes do Pica-Pau, que ele era tipo tudo. Isso. Tipo isso. Aí subia, me paramentava, né? Me arrumava direitinho. E aí atendeu aquele paciente. E aí eu fui. Eu tenho paciente que tá comigo até hoje. Que legal. Até hoje. Tem o Sirley lá de São Francisco, que é um querido. A gente acaba ficando amigo. Você devia ter feito uma retrospectiva com esse pessoal. Menina, eu não achei foto, porque eu não tinha rede social. Não achei nada. Sim, mas um testemunhal, assim, não, deles falando. Então, olha, eu vou até pedir. Isso é muito legal. Eu tenho alguns outros que estão comigo desde o começo, assim. E eles vão vendo. Eles passaram por todas as clínicas que eu tive. Tô na 5ª hoje. Sim. Né? A gente tá no 5º espaço. Mas eu comecei bem pequenininha, Vivi. Eu não tinha, assim, a mínima noção de como fazer uma gestão, de como fazer como que rolava o consultório. Eu fui intuitivamente agindo ali. Guarda essa parte de gestão, que ela vai falar de gestão um pouquinho mais pra frente, né? Vou falar. Vou dar dicas. Pois é. Aí você, no centro, começou a ver isso, ficou ali por um pouco de tempo, né? Eu fiquei 2 anos nesse lugar. Aí já partiu pra Aí eu sentia... Porque a entrada do prédio ali era muito feia.
E eu já estava fazendo implantes. Aí eu falava assim, gente, quem vai comprar implante subindo nessa escada fria e escura? Mesmo porque o implante não era pra pessoa simples, né? Então, então pensa. Não, antigamente quem faz implante, Renata? Pensa, isso. Exatamente. Tipo assim, ai meu Deus, eu preciso sair daqui. E aí eu achei uma casa alugando ali perto mesmo, que eu não queria sair do centro. E aí, porque olha, sinceramente, eu não gosto de muito aquela região onde você não tem onde parar o carro, aquele negócio, sabe? Você dificulta mais a vida da pessoa ainda. Então, o centro pra mim é a minha casa até hoje. Então, eu montei um consultório numa casa, mas a casa era muito velha. Muito velha. Chovia dentro da casa, o proprietário não queria arrumar. Sim. Uma vez, o lustre despencou na recepção, quase pegou uma paciente, porque choveu, umedeceu. Olha, Jesus. Passei só perrengue. Aí cumpri 12 meses do contrato ali e mudei pro prédio onde você me conheceu, né? Enfim. E aí fiquei ali no prédio 7 anos. E aí esse ano, mais uma vez, Deus me abençoou com essa casa, que é a clínica hoje. Eu namorei ela 3 anos. Passei 3 anos na porta daquela casa. E eu falava pro meu marido assim, nossa, que dava uma clínica, hein? Aí dava um consultório. Mas não é pro meu bico. E aí 3 anos veio meio pandemia, lá. E aí um dia eu passei lá na frente, em maio desse ano. Eu falei, quer saber? Eu vou ao menos saber o valor. Tava pra alugar? Tava pra alugar. Sim. 3 anos fechada. Ah, entendi. 3 anos a casa ficou fechada, essa casa. E aí eu falei, quer saber? O não eu já tenho. Né? Eu vou ligar e vou perguntar. Perguntar não ofende. E aí eu liguei, né? E consegui o telefone do proprietário. Aí eu liguei pra ele. Falei, olha, eu passo lá, né, na frente da sua casa. Eu namoro há 3 anos. Faz 3 anos num estado de paixão por aquela casa. Aí ele falou, aí eu falei, vem tomar um café aqui pra você conhecer meu consultório e a gente conversa. Daí ele foi até o prédio, a gente tomou um café, conversou, e aí a gente negociou. E esse cara foi um presente mesmo, mais um de Deus na minha vida, assim, dizendo, vai, sabe? E aí as coisas aconteceram, Vivi, em 40 dias eu já tava lá. Eu reformei, quebrei, é que eu ainda não postei o antes daquela casa. Tem que fazer. Mas eu quebrei parede ali que não foi brincadeira, assim. E aí eu fui tendo, e aí queria contratar uma arquiteta, não... Sim. Ou contrata arquiteto ou faz reforma. Sim. E aí, intuitivamente, fui quebrando parede, fui tendo ideia, o negócio foi acontecendo. E nós estamos lá. Hoje, dia 23, amanhã faz 20 dias que a gente inaugurou. Nossa, Rê, eu tive a oportunidade de ir. Agora eu quero falar de onde eu conheço a Renata, viu, gente? Minha mãe até falou ontem pra mim, Viviane, eu autorizo. Oh, Deus. Eu conheci a Renata nas redes sociais. Eu vi um trabalho que ela fez e de uma influencer aqui de São José. Aí eu falei, nossa, que interessante, trabalho bom. Mas assim, Rê, tem várias pessoas que fazem trabalho bom, mas poucas pessoas têm trabalho humano, né? Então, assim, você conseguiu passar na filmagem que foi feito, você falando isso, aquilo, eu consegui enxergar o seu lado humano. Eu falei, olha... Eu acho que, principalmente porque essas pessoas que ficam muitos anos sem dente, com problema de fala, com vergonha, tudo tem que ser com a mão, até de mastigação, né? Então, assim, as pessoas têm bloqueios, né? Tem vergonha, tem, sei lá, tem N coisas, como eu sei que a minha mãe tinha isso. Ela falou assim, a gente sempre brincava com a minha mãe, em família, assim, brincando, falando que era o Zacarias e tudo. Enfim, mas é o bullying familiar, não briga não, a gente tá acostumado com isso. Tadinho. Então, aí eu falei, Renata, aí eu mandei uma mensagem pra você na época, eu falei, mãe, procura a Renata. Eu morava em Portugal. Sim, eu lembro. A minha lembro. irmã morava em Londres e a minha mãe tava aqui no Brasil. Falei, mãe, vou fazer a ponte. Aí falei com você, falei, Renata, eu e minha irmã vamos ajudar os primeiros passos aí pra você fazer, ver o que precisa ser feito e tudo. Aí a Renata fez, foi 4 implantes, né, Rê?
Ai, 3 e depois mais um. eu acho que foi. Então, enfim, eu não lembro. Aí eu vi o seu lado humano em cuidar da minha mãe. E minha mãe, assim, é muito sensível também, sabe? Minha mãe capta as coisas e tudo. Minha mãe falou assim, Vi, é isso que eu precisava. E assim, e o processo não é um processo fácil, né? Porque são 3, 4 dentes implantados de uma vez. Demora até a cicatrização e tudo. Mas assim, o resultado é maravilhoso. Então assim, a minha mãe mudou de vida. E eu imagino que outras pessoas também mudem. E essa deve ser a sua maior satisfação, né, Renata? Muito. Vamos falar, eu quero que você fale, por favor, um pouquinho disso. Porque eu acho que isso é a sua realização. De olhar para a pessoa e falar assim, nossa, eu devolvi a ela a alegria, né? Autoestima, né? Não tem preço. Não tem. Diz que a gente encontra nosso propósito quando a gente consegue responder o que a gente faria sem ganhar um centavo. Né? E eu com certeza faria o que eu faço hoje. Se eu pudesse, né, não trabalhar por dinheiro, e eu tenho a sorte de encontrar propósito dentro daquilo que eu faço, né? E eu acho que isso é algo que é muito incrível, Vivi. Sério. Você muda a história de alguém, sabe? A gente tem muito depoimento lá no consultório. E a gente respeita a privacidade. A gente tem os depoimentos a gente passa numa TV interna nossa. Toda segunda a gente faz reunião de equipe. E toda segunda-feira, quase toda, eu procuro trabalhar isso com as meninas, né? Lembrar o propósito delas, né? Porque exatamente. A gente tá aqui. Então, assim, quem tá sentado na sua frente, né, é um ser humano que merece respeito, carinho, porque a pessoa, ela vem machucada. Todo mundo tem uma história. Eu sempre gostei muito de ouvir história das pessoas. Então, lá, a gente consegue entender. Porque é muito fácil, às vezes, você falar, a pessoa deixou a chegar a esse ponto, ou julgar, ou fazer uma crítica, enfim. E, às vezes, não é sobre isso. Sim. Tem toda uma história por trás daquela pessoa. Então, é muita satisfação. Quando você consegue entregar, quando o paciente confia no que você está falando, e você consegue entregar um bom resultado, né? Consegue desenvolver o seu trabalho ali, né? Às vezes a gente precisa contar que alguns imprevistos acontecem porque nós somos humanos, né? A gente muda todo dia um pouquinho. Então, às vezes, tem alguma coisa que pode sair ali do prumo. E não é matemática, né, Rê? Não humanos, né? Exatamente, não é. Sim. E aí, mas é muito delicioso quando a gente consegue chegar ao final e entender na pessoa aquela mudança e visualizar nos olhos. Tem paciente que vai lá tomar café com a gente. E a ideia da gente ter mudado para casa é pra gente ser acessível. Sim. Querendo ou não, o prédio, ele traz uma frieza. Você tem que passar por uma portaria e você tem que... E lá não, né? Sim. Os nossos pacientes, eles tomam café na nossa cozinha. Sim. Eles sentam com a gente lá, eles tomam café com a gente. Hoje eu cheguei mesmo, tinha uma paciente lá tomando café com a Marisa. Então, assim, eu gosto disso. Porque eu acho que foi a época, né? Onde tinha o dentista, o médico, Não, né? As pessoas precisam se sentir queridas. Precisam saber onde elas estão investindo o tempo e o dinheiro delas, né? Na semana... Vai sair agora, semana que passar. Semana agora vai sair um episódio que eu gravei com a minha médica rinoplastia também. A gente tava falando disso. Porque hoje eu acho que todas as profissões... precisam ter o olhar pro outro, gente. Acabou esse negócio de assim... hoje fala assim, tinha uma outra também que a gente falou, uma médica, a gente falou assim, é medicina integrativa, mas tinha que ser odontologia integrativa, tudo tinha que ser integrativo. Com certeza. Gente, não tem como a gente não ter um olhar pro outro, né? E principalmente assim, com a quantidade de gente fazendo o mesmo serviço, o que diferencia a Renata? Sabe, eu acho que esse é o seu ponto principal, Rê. A sua parte humana é realmente humana. Você não faz de mentira, você não finge que você é assim só para agradar. Você não quer que as pessoas venham porque acham que você é humilde, você não é. E assim, você é uma pessoa simples, de um coração bom, que olha pro outro mesmo se assim... Você pode, sabe quando você olha pra pessoa e fala assim, implante não é pra mim, sabe? Ou tal serviço não é pra mim, e você olha pra pessoa e fala assim, você pode, calma. A gente tem uma frase lá dentro que aqui o sorriso dos seus sonhos é possível. Porque a gente viabiliza. Sim. A gente dá um jeito, Sim. sabe? A gente sabe
que todo mundo tá passando aí fora, né? Não tá fácil pra ninguém. Tá todo mundo lutando, né? E às vezes a gente vai abandonando, a gente vai se deixando de lado, né? Principalmente as mulheres, né? Assim, eu atendo, a gente faz bastante homens também, mas a história das mulheres, ela é muito parecida. Eu casei, eu tive meu marido, eu criei os meus filhos, eu não tive tempo. E agora eu aposentei, agora eu quero, agora eu vou, né? Então, a gente precisa trazer esse olhar de cuidado para a história do outro também, né? Ter essa empatia, né? Eu acho. E dá tempo, né, Rê? E dá tempo. Eu acho que muita gente fala assim, agora não vou mexer com esse negócio de dente, não. Claro, tem toda a parte de perda óssea e tudo, mas assim, tudo dá jeito, Mudou, né? tudo muito, Sim. Vivi, muito. Hoje a gente tá com a tecnologia está muito a nosso favor, né? Sim. Tem várias coisas que a gente pode usar para beneficiar o paciente. E lá a gente se atualiza muito. Menos traumático, né? E antigamente era bastante Nossa, traumático. Total. A gente tem uma equipe de 9 especialistas. São todos especialistas. Sim. E todos na mesma pegada. Todo mundo humano. Assim, eu acho assim, quando já entraram outros profissionais para trabalhar com a gente, Não fica. Sim. Porque não consegue entender. Sim. É sério, as pessoas têm dificuldade de entender o jeito que você trabalha, né? O jeito que você exerce a profissão ali, né? É diferente, a gente gosta de gente mesmo. É o que conecta, né? A gente falou isso ontem, eu tive lá na clínica dela, meu filho vai colocar aparelho lá, depois a gente vai mostrar a evolução, vocês acompanham aí, é importante, porque ele tem um menino de 12 anos, e antes de dar o boom dele ósseo, né? Que é possivelmente esse ano, ou ano que vem, 13 anos mais ou menos. É, o estirão, né? Então eu procurei a Renata para me ajudar nesse processo e tudo, e a gente vai tirar foto e mostrar tudo, a importância. Ele tem um dente quase no céu da boca e ele já se incomoda, né? Porque 12 anos já começa a idade mais da vaidade e tudo. E assim, e é importante olhar para isso e como prioridade, entende? Para não causar muitos danos ou minimizar o dano o máximo que eu puder. Então, assim, quando eu fui lá ontem, eu falei com a doutora Patrícia, né? Que é a doutora que vai cuidar do Davi na parte de orto. E o Davi falou assim pra mim, nossa mãe, o Davi é muito sensível também de reparar, assim, as pessoas, nossa mãe, ela é ótima, adorei, ela que vai cuidar de mim, Então, assim, eu realmente sinto isso, sabe? Quando eu chego lá, eu me sinto acolhida, sinto que vai mãe, vai sogra, vai filho, e ontem na recepção tava... Você viu? É uma doideira. Sim, eu acho isso muito legal, eu me sinto à vontade ali, eu me sinto realmente sem precisar de... Essa é a nossa intenção, Vivi. Se a gente quer ser intencional em alguma coisa, com certeza é no acolhimento. Sim. Né? Eu fico muito feliz quando alguém fala do nosso acolhimento e muito triste se alguém não se sente acolhido ali, né? A gente não é perfeito, né? A gente treina, toda segunda a gente faz treinamento de equipe, reunião, porque eu quero mesmo que as meninas desenvolvam e não esqueçam do nosso objetivo ali, né? Se tudo acabar amanhã, né? O que a gente vai levar dali? Não sei, eu posso ir embora amanhã, não sei. Né? Aquilo que me espera. Mas eu quero que, quando as pessoas pensarem... Essa sua veia de eu posso ir embora amanhã, eu queria que você abrisse um parênteses para falar disso. Ah, sim. Eu esqueci da gente falar isso, mas você carrega isso em você, assim, sabe? É notório. Eu consigo sentir quando você fala isso, e se eu for embora amanhã. Entende? Porque você entende que a vida é um fio. É um fio? Fino, que pode arrebentar. E sim, quando eu escutei essa história sua de vida, que minha mãe me falou sobre isso, eu não sabia pessoalmente, e eu falei assim, meu Deus. Então, quando você tá conversando aqui comigo agora, eu posso ir embora amanhã, toda vez você é muito, tá na sua pele, tá assim, muito raso. Eu consigo enxergar isso. E se a Renata foi embora amanhã? Então, assim, conta pra gente o porquê que você tem essa sensibilidade de, assim, e se eu for embora amanhã? Tá. 2018, eu comecei com uma dor de cabeça na época do carnaval. Uma dor de cabeça muito forte, foi persistente. E aí, meu marido incomodado, porque a gente passou dias no Vivale, indo e vindo. Ele falou, não, você precisa ir no neuro, porque isso não tá certo, a dor não vai. Eu falei, deve ser enxaqueca e tal.
E aí, eu fui procurar um neuro, ele me deu um pedido de ressonância. E aí, tava lá, quando eu abri o laudo da ressonância, né? Você abriu. Eu imprimi no consultório o laudo, trabalhando. Falei, vou imprimir o laudo aqui mesmo, vou ter consulta à tarde. Sim. E aí, tava lá um aneurisma no ramo da carótida interna, que é bem no centro da nossa cabeça. Então, se a gente traçar uma linha no meio dos olhos, no meio da cabeça, é bem lá no centro. E aí, eu liguei pro meu marido, né? E falei, e agora? O que a gente vai fazer? Ele falou, vamos no médico, vai ser isso mesmo, que às vezes pode ter entendido errado. Só que eu tenho um irmão médico também, e aí mandei mensagem pra ele, ele falou, eu acho que pode ser, mas vai no médico, né? Sim. Embora ele fosse pequeno, o aneurisma, ele é algo que é muito silencioso, né? E ele não avisa. Se ele rompe, você pode ou morrer ou ter uma sequela, Sim. que vai ser irreversível muitas vezes, né? Então, eu fui no médico, aí recebi o diagnóstico, e aí ele me deu a opção de fazer a cirurgia ou controlar com ressonância, e pode ser que não estoure, pode ser que estoure, enfim, que se rompa, né? E aí eu conversei com meu marido, e aí falei, vou fazer cirurgia. E aí em 2020 eu fiz a cirurgia de embolização desse aneurisma. Como que funciona? Né? Abre? Não fiz pela cabeça, entra pela virilha. Sei, vai direto. E aí sobe pela cordinha lá e clipa, né? É como se fosse uma... Sim, como tem o stent do coração, a gente tem na cabeça também. Então, aí eu fiz a clipagem desse aneurisma e até fica aqui o meu alerta. Dor de cabeça não é normal, não é algo que a gente tem que se acostumar, né? Dor de cabeça persistente, com frequência, ressonância, né? Sim. A gente precisa se cuidar. E aí eu entendi que realmente poderia ter sido a minha hora, né? Mas se eu fiquei, é porque ainda tem algo pra mim aqui, né? Sim. Algo pra eu aprender e algo pra compartilhar. Exatamente. Sim. Mas foi muito difícil, Vivi, porque eu esperei 2 anos pra fazer essa cirurgia, né? Entre certeza, fiz um monte de exame também, e aí eu fiquei impossibilitada de fazer algumas coisas, né? Você não pode fazer movimentos bruscos, não pode passar nervoso, a pressão não pode subir. Então foram 2 anos assim, né? Naquela coisa ruim tensão. Ali, né? Naquela tensão. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Eu já fiz o primeiro controle e tô liberada pra andar de montanha-russa, pra viver fortes emoções. Adrenalina. Tô liberada. Graças a Deus passou. Mas é um alerta, né? De que a gente também precisa ter esse olhar de cuidado pra gente, né? Sim. A gente não pode se esquecer, né? Sim. Eu tava falando pra você ainda há pouco, né? A gente não pode se deixar, se abandonar. A gente pode ser tudo que a gente quiser, mas a gente também precisa olhar pra gente com muito carinho, com muito amor, com o mesmo amor que a gente olha pras pessoas, né? Sim. É isso. Mas é legal você falar isso, mas assim, de verdade, a maior quantidade das pessoas, a maioria das pessoas, elas olham pra si e não pro outro, tá? Então, quando... porque acho que você tá em outro planeta. Mas assim, mas existem pessoas que realmente só querem servir, mas é porque elas escondem alguma dor, né? Então, enfim, essa já é a parte da psicologia. Depois converso com o Dr. Alex Alves. Amiga, eu tô assim, eu sei que a sua história ainda não terminou, então assim, vamos voltar naquela parte que você falou do consultório, que você tá ali, e fala assim, a Renata também é gestora de uma outra clínica, né? Eu tenho a clínica aqui em São José. E eu faço parte da administração de uma escola de dentistas lá em Taubaté, o Instituto Artes, Educação e Odontologia, de um dentista maravilhoso, que é o Dr. José Roberto Moura. Taubaté. Ele é um estudioso da odontologia, ele é um incomodado. Na nossa época a gente acha que as coisas não foram, né? Na minha época não tinha internet, não tinha nada. Os primeiros estudos dele foram via carta, só pra você ter uma ideia. Sim. Ele é, assim, fora da curva. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe. E eu tenho também uma consultoria com mais 2 sócias
para dentistas. Então, é uma consultoria para quem tá começando. Porque eu sei o que é estar lá. Começar numa porta feia. Sabe? Não é nem numa porta feia. É começar sem saber para onde você vai. Sem ter um norte, sem ter uma direção. Sem fazer o mínimo de gestão. Sem entender o mínimo do negócio. Odontologia é um negócio. A clínica é uma empresa, né? Eu demorei muito para entender isso. Muito mesmo. A gente quase quebrou em 2018. Eu quase fechei, né? Eu achei que eu não ia sobreviver, assim. Achei, não, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Só tem conta pra pagar, gente. Como assim? E aí, quando eu entendi que eu precisava olhar para o consultório como um negócio, né? De fato, e ter responsabilidade com as pessoas que trabalham lá, porque elas sustentam a família delas também de lá. Então, eu preciso ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, fazer uma gestão responsável do consultório. E aí, a gente, de 2018 para cá, a gente só cresceu. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então é isso que você ajuda consultórios que estão começando. Ou pessoas que já têm o consultório. E estão na crise. Sim. Porque a odontologia, ela... Se você não tiver uma visão clara de negócio, sabe? Você não consegue nunca nem pensar onde você pode chegar. E tem um leque de oportunidades. Muitas coisas que a gente consegue fazer. Muitas coisas, né? Então, hoje a Renata tem 3 funções. Sim. E nunca imaginou, né, Rê? Não, jamais. Sim. E tudo foi acontecendo, Vivi. Sabe o que é legal quando você fala de consultoria? Se eu tivesse, com certeza, eu ia querer te chamar. Mas por quê? Porque você não olha a pessoa como cifrão, né? Porque a gente vê muitos consultórios, enfim, profissionais e tudo, que você sabe que você já tá entrando ali um cifrão, né? E você não. Você vai dar a consultoria, sempre lembrando a pessoa que o lado humano é o lado mais forte, né? Mais pesado. Acho que com certeza isso você leva, né? É a nossa maior potência. É quem a gente é, né? É aprender a encontrar, a encontrar com a gente mesma, a saber quem a gente né? As nossas potências estão dentro de cada um de nós. É só a gente acessar, perceber, né? A consultoria me ajuda demais, assim. Toda vez que entra um dentista novo, hoje a gente tá com 3 dentistas em São Paulo e tem alguns online. A gente deve estar com 5 dentistas, mais 3 em São Paulo, que é os que me chamam mais atenção, porque eles já têm um tempo de estrada. Muito maior que o meu. Tem um doutor que tem 30 anos de profissão tem uma clínica que a gente faz consultoria que ela tem 60 anos. Sim. Era do pai, passou pro filho. E a gente entende como isso é importante pra pessoa, sabe? Ele falou, eu não posso deixar isso aqui é o sonho do meu pai. Né? O meu pai colocou o suor dele aqui, então eu preciso continuar. E aí a gente entra com a consultoria pra elevar, trazer as potências, trabalhar a equipe. É muito gostoso, Vivi. Eu imagino. Muito gostoso. A gente aprende muito, eu aprendo muito também. Você ficou, então, continua, né, na parte de implante, né? Faz essa parte muito bem. Depois eu vou deixar o arroba dela, vocês dêem uma olhada aí nos trabalhos que ela posta de vez em quando. Mas a Renata, então, tem mais essas duas outras funções, né? Que eu acho muito legal, Rê. Que isso complementa você e você consegue derramar de forma diferente nas pessoas, né? Sim. Não é só em quem chega no consultório, você também consegue levar isso para outras pessoas serem multiplicadores daquilo que você derramou no seu consultório. Rê, eu tô muito feliz, a gente tá caminhando já pro final, eu ficaria conversando aqui com você, como a gente sempre, quando para, a gente bate muita conversa falando de propósito, de mulheres que ajudam mulheres. Ontem a gente até comentou sobre isso. Eu queria que você pudesse dar uma palavra de incentivo, principalmente assim, a mulheres empreendedoras que estão patinando, vendo assim, isso não é pra mim, como você falou, né? E tá desesperada com a situação que elas estão, vou desistir. Tem tempo, cada um tem seu time, seu jeito de olhar pra coisa. Então, assim, traz um pouquinho, dá uma palavra para essas mulheres, mesmo para homens também, mas a Renata tem um carinho especial
Porque mulheres, ela ontem falou pra mim, né, Rê, sobre isso, que mulheres precisam ajudar mulheres, né, pra gente poder andar, não com essa coisa de feminismo, porque eu tenho certeza que você também não... Você é adepto ao feminismo? Não, né? Eu sou adepta a que a mulher se encontre e seja feliz. Sim. Que ela consiga se resolver, sabe? Sim. O ser humano, né? O ser humano, Sim. na verdade. Sim. Esse lance de feminismo eu acho muito pesado. Sim. Mas eu acho que o verdadeiro feminismo é a gente se descobrir. Sim. É despertar o nosso feminino a nosso favor. Sim. Enxergar no feminismo, no nosso feminino, aliás, toda a nossa força, né? E que a gente é capaz de fazer o que a gente se propuser a fazer. Sim. Nós somos geradoras, né? Com certeza. Depois que... né? Eu nunca dei a luz, né? Sim, mas assim, qualquer semente eu nunca dei plantada... a luz no parto. Sim. Né? Mas eu tenho filhos do coração. Sim. Né? Que eu gerei no meu coração e que eu dou a luz pro mundo. Eu devolvo eles em forma de luz pro mundo. Então, até mesmo aquela mulher que nunca pariu, né? Ela pode ser uma mulher que dá a luz, né? Os nossos filhos, aqueles que a gente tem aqui, né? Sob nossa custódia temporária, a gente pode dar a eles pro mundo em forma de luz. Então... Tem uma frase que eu gosto muito... Que a gente fala que nós somos geradoras, né? A semente que for plantada na gente vai... Se for uma semente ruim, ela vai crescer uma árvore ruim. Se for uma semente boa, ela vai crescer uma árvore boa. Mas assim, o meu pensamento sobre a mulher de hoje, com todo o conhecimento, com toda a inteligência, com toda a informação, é que ela aceite boas sementes. Porque a que você permitir que seja plantada em você, é essa que vai crescer. Com certeza. Então, eu falando pra você, isso me arrepia, é verdade. Porque muitas mulheres, elas não percebem, ou deixam, ou permitem que outras pessoas plantem sementes dela que não são boas. Que não é a semente própria pro solo da Renata. Então, assim, se você tem um autoconhecimento, você falou isso, se você se conhece, você vai permitir sementes certas. E você vai conseguir produzir plantas e flores e frutos daquilo que realmente você foi chamado para fazer. Com certeza, com certeza. Eu tô muito feliz, amiga, muito feliz com a sua vinda. É uma oportunidade mesmo para outras mulheres verem em você o seu lado humano, e que dá para todo mundo, tem espaço para todo mundo, sabe? Não tem esse negócio, a gente sabe disso, né? De mulheres são muito competitivas. Se você puder falar disso, eu acho que você pensa isso também, eu acho legal. Ontem mesmo a gente falou disso, né? Sobre a competição entre mulheres. Como é, Renata? O que você acha? Eu acho que eu já fui um dia assim, sabe? Competitiva. E às vezes essa competição vem da escassez de tudo aquilo que a gente não pôde ter, talvez, na nossa vida. Talvez pela minha infância um pouco mais restrita. No começo ali, eu te disse que eu tive uma virada aí nos 30. Eu acho que foi realmente isso. Depois dos 30 anos, tudo mudou pra mim, assim. Ficou muito claro, muitas coisas. Eu acho que a competitividade, ela não é sinônimo de inimizade. Ela não pode nos distanciar, ela tem que nos aproximar. Se a gente é competitivo, mas a gente divide as nossas dores a fim de alcançar um objetivo, isso é sadio, né? Isso faz parte da nossa essência, né? Do ser humano. Do nosso, de ser humano. Agora, o que a gente precisa cuidar é para isso não virar um câncer, né? Na nossa vida e nas nossas relações. Né? Então... Você passa em cima de outras mulheres com um trator e fala assim, não, só tem espaço pra mim. E tem gente que veste, né? Um falso empoderamento, uma falsa capacidade ou imagem, né? E a gente precisa tomar cuidado. Sim. A gente precisa se cercar de pessoas, né? Que vão trazer a gente, ajudar a gente a ir para o próximo nível, né? Eu sou uma pessoa que acredita, Vivi. Acredito mesmo, né? Sim. Eu acredito que eu posso, né? Eu acredito que todas nós temos por merecimento a felicidade, né? Então, a gente precisa correr atrás disso. A gente não pode deixar as pessoas ficarem falando pra gente o que a gente deve ou não fazer. A gente precisa escutar aquilo que a gente sente.
aquilo que fala com a gente todos os dias, né? Deus nos manda respostas. Ontem eu vi um podcast muito legal e o cara falava assim que hoje Deus fala com a gente online. Através do Instagram, do Facebook, do TikTok. Então, fique atenta. Eu acho que Deus é tão simples. Eu acho que é tão assim... Esse negócio de ficar atenta liga realmente a antena, né? Hoje em dia não fala, mas liga esse Wi-Fi para você poder conectar, porque são pequenos detalhes e ele fala o tempo todo através de qualquer coisa e qualquer pessoa. Então, quando você me disse que essa parte da competição, isso aqui é importante, é importante desde que você não fira o espaço do outro, né? Que você não passe em cima. Sim. Porque existe espaço para todo mundo e o sucesso não é para todo mundo porque as pessoas desistem no caminho. Com certeza. Se todo mundo permanecesse, todo mundo teria sucesso em alguma área que se propusesse. Nós somos dotados de muita capacidade. Cada um tem uma diferente da outra. E se a gente conseguir se unir, né? E se fortalecer, o que é mais importante, né? Porque se você for parar pra pensar, os homens são bem fechados, né? Eles se defendem, eles quando você vê um grupo de meninos assim, um grupo de homens conversando, eles sempre se defendem. A mulher não. A mulher sempre vai procurar uma coisinha pra falar. Então, pra quê, meu Deus? Vamos falar que as suas luzes ficaram maravilhosas. Né? Que esse vestido te caiu muito bem. Pô. A gente sempre tem um lado mais crítico, né? Vamos fazer um negócio da gente se unir mesmo. Mas isso é cultural. Também. Mas assim, não interessa se é cultural ou não, né? Hoje você tem um conhecimento, você não precisa manter isso. Não. Então todo mundo fala assim, muitas pessoas, né, pensam dessa forma assim, já tá na sociedade isso, a gente já é assim mesmo. Assim, é assim porque se você não começar de você, né? A gente não tomou a consciência ainda de que a gente pode ser diferente, fazer diferente, cuidar diferente do outro. Com certeza. A partir do momento que a gente descobre que algo precisa ser mudado, aquilo ali nos vai ser cobrado. A mudança, a gente precisa tomar uma postura, né? E fazer diferente. Não é porque a sua mãe e a minha mãe tiveram uma realidade que a gente vai permanecer. O meu pai, o seu pai. Nós não somos obrigados a carregar o fardo de ninguém. Nós somos, sim, obrigados a escrever uma história incrível da nossa vida, né? É da nossa vida que a gente vai prestar contas. É de cada minuto que a gente viveu aqui e que a gente deixou passar. É de cada minuto que a gente teve a oportunidade de fazer e ser diferente e nós não fomos. Então é muito mais sobre nós do que sobre qualquer outra pessoa. Eu vou terminar, mas antes eu quero só te dizer, você tem sua veia artística, amiga. Eu acho que ainda dá tempo. Eu agora com 40 fui fazer dança, porque era um sonho. Então, por que você não vai fazer artes cênicas? Poxa, amiga, dá tempo. Eu já sou artista, Vivi. Verdade. Eu não sou atriz, mas sou artista. Gente, ela é uma querida, por favor. E depois eu vou combinar com ela o que a gente vai poder dar a vocês de desconto, algum mimo interessante e gostosinho pra você que é da região. Eu vou combinar com ela quando for sair. A gente vai lançar quando a gente for lançar esse episódio, aí a gente já pensa em alguma coisa especial, Rê. Combinado. Pra gente dividir com eles, assim, pra eles conhecerem a Renata de perto, não só de ouvir falar, mas que os olhos deles possam ver quem você é. Amiga, muito obrigada por você ter vindo. Essa é a sua câmera. Dê um tchau pro pessoal que te assistiu até agora. Com certeza você mexeu com outras pessoas, as empreendedoras, principalmente daqui de São José, do Vale, do Brasil, né, do mundo que chega esse podcast. Entenda, que as pessoas entendam que sem o lado humano hoje em dia nem consegue ir pra frente. Não. Pessoal, queria agradecer, né, você que assistiu, você que nos acompanhou até agora, muito obrigada, com muito carinho, né, que eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra você, e Vivi, muito sucesso. É só o começo, amiga. Que você consiga impactar do jeito que você deseja, né, cada pessoa que assistir, cada episódio, cada takezinho lá que aparece no Instagram, né, no TikTok, que aonde a sua mensagem chegar, as pessoas possam se sentir realmente tocadas e incomodadas a ser e a fazer diferente.
Ah, amiga, que lindo. Gente, a minha mensagem sempre do podcast, eu quero deixar aqui registrado, é que eu pode, a Renata pode, você pode também. Não importa a idade, não importa o tempo que você tá da sua vida, não importa as condições financeiras que você tem. Eu vou qualquer dia contar a história do podcast, como que começou, assim, em dias. Ela falou em 40 dias, o meu foi 15 mais 15, foi mais ou menos um mês, que assim... É um sonho, vamos realizar, eu pode. Aí saiu a frase do eu pode e eu que eu queria espalhar isso para as outras pessoas, que elas também podem. Um beijo, escreva aqui embaixo, depois se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para Renata também, sigam ela nos canais e eu espero vocês aqui no YouTube. Beijo, tchau, tchau.